Olá, você que acompanha o RDTV, o programa de TV Web, do Portal de Notícias de Mato Grosso, o RD News. Todos os dias nós temos uma entrevista inédita aqui nas diversas áreas. E hoje nós vamos para a economia. O nosso convidado é o vice-presidente da Unicred Mato Grosso, João Paulo Fortunato. A Unicred é uma cooperativa de médicos, profissionais de saúde e empresários. Chegamos até aqui com o uso de máscara, com todas as medidas sanitárias possíveis, e depois que estávamos em distância segura, decidimos então gravar sem a máscara. João Paulo, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. A Unicred está fazendo 30 anos esse ano, né? Mas antes da gente falar das ações que vocês estão programando, eu queria um balanço de 2020. Como é que foi 2020 para a cooperativa? Um ano que foi desafiador em diversos setores, né? O ano que o mundo viu uma pandemia surgir e se alastrar. Como é que foi 2020 para a Unicred? Bom, Lídice, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade da gente estar hoje aqui nesse canal importante no nosso estado. E falar um pouco da nossa cooperativa nos enche de orgulho, uma vez que é uma instituição financeira muito bem definida o seu papel, um foco principal na área da saúde, os empresários e os profissionais da saúde, né, médico e os demais profissionais. Uma instituição que preza pelo atendimento e o relacionamento com seus cooperados, que são essas pessoas que são os donos da instituição. E é nessa linha que a gente vem desenvolvendo o nosso trabalho. E o ano de 2020 realmente foi um ano que nós abrimos o ano 2020 com uma expectativa muito positiva para o ano. E em março fomos, né, surpreendidos, assim como todo o país e o mundo foi surpreendido com a instalação da pandemia, e inevitavelmente nós precisávamos fazer ações para atender nesse momento os nossos cooperados. A primeira providência tomada foi organizar o time interno da nossa instituição, né, dar as condições conforme a orientação da Organização Mundial da Saúde, as providências quanto às necessidades sanitárias. Então, todo esse arcabouço aí para preparação do time foi enfrentado muito rapidamente na nossa cooperativa. E também nós fizemos algumas ações, né, voltadas para os nossos cooperados. Ou seja, aquele profissional da saúde, na maioria das vezes, são profissionais liberais, que atendem em consultório, em clínica, em laboratórios. E a partir do momento que se instala a pandemia, inevitavelmente, o faturamento desses profissionais ele reduz, né? A pandemia não tinha nenhuma pessoa especializada em pandemia para poder fazer as implementações das necessidades que eventualmente nós precisávamos naquele momento. Então nós precisávamos tomar algumas providências, principalmente em relação a suportar esse período em relação à parte financeira, que é o nosso viés principal da nossa instituição. Então, de plano, a Unicred desenvolveu linhas de crédito específicas para essa natureza, para essa situação, para os médicos, para os cirurgiões dentistas, para os profissionais da área da saúde como um todo, e também auxílio àquelas empresas, né, que são associadas em nossa instituição, também para que eles pudessem ter algum apoio da nossa cooperativa nesse período que, naquele momento, era muito instável. Então, diante disso, a gente, de pronto, fizemos essas implementações, tomamos algumas providências também internas em relação aos nossos parceiros, né? Convidamos todos os nossos parceiros para ver eventual redução de custo dos nossos contratos, uma vez que a instituição, ela, ao final de cada período, ela entrega resultado para os seus cooperados, e com a instalação da pandemia, é claro que os resultados seriam afetados, né? Mas, felizmente, tomamos providências na medida certa, no momento certo e para as pessoas certas. Então, a gente, muita satisfação, encerramos o ano de 2020 em relação às práticas tomadas para a questão da pandemia em 2020, foi muito satisfatório. O nosso Conselho de Administração tem muito agradecimento por isso. E justamente é o público de vocês que é o público que está sendo mais demandado até hoje, né? E a gente está vendo isso
um estresse, um cansaço né, muito grande. Vocês têm quantos cooperados em Mato Hoje, Grosso? nós finalizamos o ano de 2020 com 14.500 sócios. Esses associados eles estão na nossa capital, em Cuiabá, e mais 7 cidades no interior do estado. Então, nós temos agências em Rondonópolis, Primavera do Leste, temos uma agência em Tangará da Serra, e o eixo do Nortão, temos agências em Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. Então, essa massa de cooperado aí na ordem de 14.500 sócios, ela está disponível nessas regiões que a Unicred hoje atua. E estamos com um plano ainda em 21 de inaugurar em Barra do Garça mais uma agência para também prestigiar um município importante do nosso estado. Polo, né? Houve, assim, algumas demandas especiais por parte desses cooperados em relação à saúde, especialmente, porque eu digo assim, eu sei que às vezes há profissionais que talvez tenham precisado de uma assistência maior por conta de internações, de tratamento por causa de Covid. Vocês receberam esse tipo de demanda, de pedidos de recursos? Como é que foi essa lida, assim, nesse tempo com os cooperados? Ou as empresas também, né? O primeiro momento, na verdade, todos os cooperados, né, eles começam a ter algumas preocupações que até então não se tinha. Né? Então, providências para ser tomada. Ora, meu faturamento vai reduzir. A minha empresa atua num setor que o setor está totalmente comprometido, que não tem realizações de eventos, por exemplo, tá certo? E essa situação realmente preocupa os empresários, né, e os profissionais liberais. Preocupa primeiramente pela geração de emprego que ele mesmo gera, né? E inevitavelmente é uma despesa que ele vai manter, tá certo? Custo de aluguel, né? Os custos primários do dia a dia de uma empresa, né? Então, o empresário ele preocupa com essas situações de parar em pé o seu negócio. Então, a Unicred, de pronto, ela fez, e atendendo também algumas orientações do Banco Central em relação à reprogramação das operações de crédito. Isso o Banco Central sabiamente instituiu em nível de Brasil, essa possibilidade para as instituições financeiras fazerem uma prorrogação dos seus vencimentos das operações de crédito, para dar um fôlego para os empresários e aquele tomador de crédito na pessoa física, para que ele pudesse, né, passar esse período que inicialmente se falava num curto espaço de tempo, né, e isso foi se alastrando, se prorrogando, né, se agravando, e, enfim, são situações que, felizmente, a Unicred, pela identidade, pela essência da área da saúde, ela esteve muito próxima e lado a lado com os nossos cooperados nesse período. A título de orientação, nós entramos então no segundo ano e percebemos que a situação ela se agravou mais ainda e muita gente pode ter também se alertado para, a partir de agora, eu vou fazer um fundo, eu vou investir em alguma coisa, eu quero fazer, né, um caixa para uma emergência. Que tipo de investimentos hoje, em 2021, estão sendo interessantes, por exemplo, para serem feitos com esse fim, de ter um fundo de emergência? Muito interessante essa indagação. Dentre as providências que foram tomadas ainda em 2020, não fugimos da questão da parte da educação financeira e o planejamento financeiro de médio e longo prazo. Nós entendemos que precisamos sim fazer essa dinâmica com os nossos cooperados para que ele possa realmente ter reserva de curto, médio e longo prazo. Com isso, trouxemos produtos novos, inclusive, no ano de 2020, né? Produtos que têm uma rentabilidade um pouco maior do que aquela que outros produtos o mercado oferece. Trouxemos uma parceria com uma plataforma de investimentos, né? Com uma gama de produtos, de fundos de investimentos, justamente pensando nessa situação para atender os nossos cooperados. Além de algumas lives que foram promovidas, né, durante esse período de 2020. Em 2021 a gente continua com essa pegada aí da realização das lives e promovendo a educação financeira continuada para os nossos cooperados, sempre pensando nessa preparação para o futuro, né? Hoje nosso corpo de associado, nós temos os associados, aqueles
os que iniciaram a cooperativa, que são pessoas já mais velhas, né? E temos também aquele profissional que está saindo da faculdade, está iniciando a sua profissão, né? Então, ele precisa, sim, aprender e conhecer das finanças para ele poder ter um futuro mais promissor. Mas disso que vocês oferecem está dentro das linhas tradicionais, porque o que a gente ouve muito falar, e aí falando leigamente, né? Poupança não vale a pena, aí vai para o Tesouro Direto, aí a gente, quem é leigo não entende e fica até com medo, né? E existem os tipos de investidores, os mais tradicionalistas, aqueles que querem ousar, vamos ver ações na bolsa, isso tudo inclui dentro do que vocês oferecem? Hoje, como é que é? Hoje a Unicred tem um portfólio bastante amplo, vamos dizer assim. Então, quando você coloca a questão do perfil do investidor, né? Isso é a primeira situação que tem que ser indagada quando a pessoa tem interesse em fazer os seus investimentos, né? Ter o conhecimento do comportamento dela no momento do investimento. Então, ela precisa ter a avaliação se ela é conservadora, né? Se é um investidor que admite risco, ou se é um investidor que quer expor mais ainda em ações, essa questão toda. A cooperativa hoje tem uma família de fundos, que a gente chama, né? Cada um com a sua característica, né? E os seus momentos de assumir algum risco, né? A gente sempre lembra que a porta de entrada sempre é importante que os nossos associados, né, e todo investidor, independentemente se tal ou não está na cooperativa, ele tenha uma parte dos seus investimentos em renda fixa. É claro que a renda fixa, ela com uma Selic hoje, falando de 2,75, é uma rentabilidade, quando comparada a anos anteriores, né, que chegamos a 14,25, a 16%, a 20% a Selic. Isso nós não vamos conseguir mais viver num patamar de taxa de juros superior a 10%, 15%, para a rentabilidade das aplicações de renda fixa. De toda forma, o associado ele precisa, o investidor, ter uma reserva em renda fixa, porque é aquele recurso que a hora que ele precisar acionar, o recurso cai na conta corrente para que ele possa tomar as providências, os investimentos ou até atender uma necessidade premente, né? E a outra parcela dos investimentos, o que a gente orienta na cooperativa, é sim buscar algumas alternativas que tenha um pouco maior de rentabilidade. É claro que quando a gente está falando em rentabilidade de investimentos, nós estamos falando diretamente com risco-retorno, né? Então, a partir do momento que o investidor está um pouco mais exposto, ele está almejando um retorno maior, mas ao mesmo tempo ele também tem um pouquinho mais de risco. Então, é essa calibragem que a cooperativa, prestando a assessoria necessária, de acordo com o perfil de cada um, né? A gente orienta para que ele posicione os seus investimentos, buscando aqueles resultados e aquele período também de resgate dessas aplicações. Tem que pensar em curto, médio e longo prazo, o que ele pode dispor dentro dos seus rendimentos, né? Falando ainda um pouco de 2020, vocês fizeram ações sociais, como é que foi nesse sentido a pandemia no primeiro ano ainda? Porque a gente ouviu muito, né, as empresas se movimentarem, ajudarem, seja a famílias, né, próximas ou instituições, enfim, a Unicred, ela atuou nesse sentido também? Atuou e atuamos forte, atuamos com o objetivo de levar alimentos às pessoas. Então, a Unicred chegou a entregar próximo de 17, 18 toneladas de alimentos que foram colhidos com a participação dos cooperados, numa ação solidária, né? E, além disso, a cooperativa, a instituição, fez a contrapartida para poder fechar esse pacote. Além disso, a gente tomou algumas providências em relação a algumas empresas que são parceiras nossas, nesse sentido, na medida do possível, do que a gente poderia estar auxiliando nesse quesito, né? Bom, 30 anos da Unicred, em 2021, vocês completaram aí, foi em fevereiro? 5 de fevereiro. Né? 5 de fevereiro. Certamente deviam estar planejando, né, algo muito diferente do que vocês tiveram que refazer, talvez, nesse planejamento por conta da pandemia, né? Quais são, assim, as ações, o que vocês estão prevendo para 2021, mesmo
para comemorar esses 30 anos? Tá, Lidy, se você me permite, antes de entrar em 21, eu vou só Ah. retroagir aí a 2020, Aham. para deixar consignado, é importante para os nossos associados terem esse conhecimento. A cooperativa, ela encerrou o ano muito bem. Nós fechamos o exercício de 2020, né, o nosso balanço fiscal, né, do ano. Nós encerramos com um total de recurso que a cooperativa administra na ordem de 863 milhões de reais, um crescimento de 20% quando comparado a dezembro de 2019. A nossa carteira de crédito, nós atingimos mais de 530 milhões de reais em carteira de crédito, né? Então, é um volume de recurso que a instituição irriga no nosso estado para promover o desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda para os nossos associados, seja a pessoa física, seja o empresário, né? E, além disso, nós tivemos uma satisfação muito grande, que é a confiança dos nossos cooperados com a nossa instituição. A gente costuma sempre dizer que aquele associado que guarda as suas reservas financeiras dentro de uma instituição é porque ele confia na instituição. E esse volume que a Unicred atingiu em 2020 foi na ordem de próximo de 600 milhões de reais. Então, a cooperativa hoje é uma cooperativa bastante pujante, uma cooperativa hoje que preocupa muito com a relação com os nossos cooperados, visando exatamente essa perenidade que a gente vem navegando ao longo desse período, né? Então, 30 anos de uma instituição financeira que nasceu com 41 médicos, pessoas que começaram a discutir esse embrião de uma futura instituição financeira, hoje com 14.500 associados. Então, realmente é um trabalho muito, muito forte que foi feito por todos os gestores que passaram ao longo desse período, né? Hoje nós estamos à frente da instituição, né? Eu faço parte do Conselho de Administração, e a gente tem uma satisfação imensa em trazer para os nossos cooperados esse 30 anos coroando uma cooperativa de crédito forte, uma cooperativa de crédito de nicho, uma cooperativa de crédito que abrange todo o estado de Mato Grosso, né? E dentre essas ações, como você muito bem colocou, a Unicred, sim, nós tínhamos uma programação bastante intensa em relação a essa comemoração dos 30 anos, porque não podemos deixar passar isso em branco, né? Afinal de contas, nós vivemos num país onde boa parte das empresas que abrem as suas portas, né, tem um percentual muito alto que se encerra em menos de 3 anos, né? E a instituição financeira, quando nasceu muito pequena, dentro do berço da Unimed Cuiabá, né, tendo apoio dos médicos, onde eles estavam discutindo, para tratar de um ambiente que é totalmente atípico à realidade da profissão de cada um. Então, as pessoas que iniciaram essa empreitada, vamos dizer assim, as pessoas tiveram que aprender a lidar com finanças e manter o seu atendimento ali na área da saúde. Então, e cooperativismo, que naquela época não era algo tão divulgado também, né, no estado. Realmente, né? o cooperativismo financeiro, cooperativismo financeiro, realmente ele teve esse embrião. Nós temos um fato importante que nós gostamos de sempre ressaltar, que é a primeira Unicred que foi autorizada a funcionar pelo Banco Central, foi a Unicred Cuiabá à época. Hoje a nossa Unicred chama Unicred Mato Grosso. Né? Então, é uma empresa que é fiscalizada pelo Banco Central, quem autoriza o funcionamento é o Banco Central, estamos sob a égide das regras do Banco Central, assim como os bancos tradicionais têm as suas normas emanadas pelo Banco Central, a cooperativa também tem a obrigação de cumprir essa mesma regulação. Né? Então, o cooperativismo, eu costumo dizer, financeiro, eu costumo dizer que é a terceira via do sistema financeiro. Precisamos fortalecer o sistema cooperativo e galgar, né, e ter posições maiores dentro do sistema cooperativo, né, para que a gente possa ter taxas mais competitivas, acessibilidade, relacionamento com o seu conselho de administração, com a sua diretoria executiva. Então, tudo isso facilita. Afinal de contas, a cooperativa, ela nasce com base nas pessoas. E é com as pessoas que nós trabalhamos o dia a dia. E são essas pessoas que nos relacionamos
nos nossos negócios com os nossos associados. Uhum. Você falou em crescimento de 2019 para 2020. Qual a expectativa para fechar 2021 em 2021 o desafio Uhum. nosso, como eu comentei que em 2020 nós fechamos com 863 milhões, nosso desafio é atingir R$1 bilhão em administração, que seria o tamanho da nossa cooperativa, né? Então, esse é o nosso desafio. Acredito muito que vamos conseguir alcançá-lo, porque o modelo de negócio que nós estamos trabalhando, né, com uma diretoria segregada, com a governança corporativa implantada na sua plenitude, né? E isso tem auxiliado e nos permitido, com muita tranquilidade, desenvolver as ações e as estratégias que o Conselho de Administração hoje entende que a cooperativa precisa para continuar o seu curso natural. A gente vê que Mato Grosso é um dos estados até privilegiados no Brasil, porque foi um dos estados que conseguiu fechar esse ano da pandemia com saldo positivo, economia positiva, com super safra. A gente já trouxe aqui economistas e profissionais, né, também relacionados a essa área. E qual, assim, até para a gente já encerrar, a gente já está com o tempo, né, extrapolando um pouquinho, mas qual a sua avaliação dentro dessa realidade que a gente está vivendo, toda essa questão política envolvendo vacina, lockdown, fecha, não fecha, setores de serviço, setores de eventos sofrendo, infelizmente, né, uma queda muito forte por conta também de todas as medidas restritivas. O que você, até como cidadão, né, qual a sua análise dessa situação? O que você espera para esses próximos meses aqui, João Paulo? Sem sombra de dúvida, a vacinação. Nós precisamos entender que a vacina é o que vai dar a resposta para o mercado, é o que vai dar a resposta para o Brasil, né? A politização desse assunto que eu acredito que vem gerando algumas situações desnecessárias no momento onde a gente está vivendo, em que UTIs lotadas, o pessoal da linha de frente esgotados, as medicações, os tratamentos sendo sabiamente tratados pelo pessoal da área da saúde, mas ainda a gente percebe que tem muita política em relação a isso. É claro que precisamos tomar providências, né? Principalmente para a sobrevivência, vamos dizer assim, mas eu acho que o grande mote seria essa necessidade urgente de vacinar todos os brasileiros para que a gente possa responder ao mercado e mostrar, olha, o Brasil fez o dever de casa e hoje nós conseguimos enfrentar essa situação e dias melhores virão. Né? Tá ótimo. Muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações. Nós que agradecemos mais uma vez, em nome da nossa Unicred Mato Grosso, aqui representando o Conselho de Administração, e para nós é uma satisfação poder contribuir com esse canal, com esse dispositivo de comunicação que muito ajuda o nosso estado e a nossa capital. Tá joia, obrigada. Muito obrigado. Conversamos então com João Paulo Fortunato, vice-presidente da Unicred Mato Grosso, a cooperativa de crédito de médicos, profissionais da saúde, empresários. Você pode compartilhar essa entrevista acessando o nosso canal no YouTube, no site também RD News. Curta, compartilhe, se cuide, se possível, quando possível, sempre que possível. Fique em casa e vamos esperar e vamos torcer para a vacina chegar, né, gente? Até a próxima.